É isso aí, queridos. Estamos mais uma vez com o nosso podcast, Douglas Xavier Podcast. Olha, o episódio de hoje é imperdível. Eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, apertasse o sininho, fizesse lá um comentário e assistisse também o último episódio que falamos sobre relacionamentos tóxicos. Mas hoje eu vou falar sobre 5 ferramentas poderosas da PNL que vão transformar a sua vida. Olha, ferramentas que eu conheci algumas delas, acredito que hoje eu vou conhecer mais algumas junto com você e que eu tenho aplicado, mas eu quero continuar aplicando essas ferramentas porque eu quero continuar vivendo uma transformação e, por que não dizer, uma boa transformação. Olha, hoje eu trouxe um amigo, ele é especialista nesse assunto. Eu vou deixar que ele se apresente, ele vai falar o nome dele, vai falar as especializações, onde ele está trabalhando, ele é terapeuta também, é professor. Muito bem-vindo. Satisfação. Fala comigo, fala seu nome. Muito bom poder falar nesse podcast, tanto conteúdo rico, tanto conteúdo para transformar, para mudar vidas e fazendo parte agora aqui, trazendo as ferramentas de PNL. Meu nome é Flávio de Sá. Flávio de Sá. Flávio de Sá. Eu sou formado, minha primeira formação foi comunicação social, apaixonado por comunicar, apaixonado por estar nesse lado também de entrevistar pessoas, de formar pessoas. E as minhas experiências profissionais me levaram para a sala de aula. Eu comecei profissionalmente num call center e nesse call center eu fui promovido a instrutor de treinamento. Ali eu me apaixonei por... Se encontrou. Isso, formar pessoas para o mercado de trabalho. Não que eu não goste da área de comunicação, mas a parte de treinar pessoas, a parte de docência, de treinar pessoas para o mercado de trabalho, enfim, para que elas adquiram conhecimento, foi muito importante na minha vida. E eu encontrei na PNL um gatilho, um recurso, ferramentas práticas, ferramentas que ajudam o nosso dia a dia. E falei, eu vou colocar isso em prática nas minhas áreas de atuação, nos meus treinamentos. Também sou terapeuta TRG, tá? É terapia de reprocessamento generativo. Muito bom. Então, são áreas que eu estou atuando e a PNL me ajuda muito. A programação neurolinguística me ajuda muito e eu quero passar esse conhecimento para vocês. Flávio, a pergunta que eu tenho para você logo no início do nosso episódio: as pessoas falam muito sobre ferramentas de PNL. Olha, quando eu penso em ferramenta, eu estou pensando em alguma coisa que vai facilitar para mim, como, por exemplo, uma chave de fenda. Mas a chave de fenda são várias. Então, uma chave de fenda certa, ela pode acelerar a solução de um problema. É verdade mesmo que as ferramentas de PNL podem transformar as mais diferentes áreas da nossa vida? Com certeza, porque vai acontecer uma reprogramação na mente. E reprogramando a mente, aquele hábito nocivo ou algo que você quer ter como vida, quer ter como colocar na sua vida, você vai ter mais, de forma prática, instalado, na sua vida, uma ferramenta que pode alavancar e impulsionar você aos seus sonhos, objetivos de vida. Então, antes da gente apresentar as ferramentas, eu queria falar com você o seguinte. Então, significa dizer que nós fomos programados, e muitas vezes erradamente, e por isso esse acúmulo de besteiras e de perdas que nós temos vivenciado, certo? Sim. Significa dizer que ninguém deixou de ser programado. Foi programado, mas foi programado erradamente com algumas coisas que trazem bastante prejuízo. Isso. E as ferramentas de PNL são exatamente essas que vão trazer um novo timing na vida dessa pessoa, um novo tempo, é isso? É isso que você está querendo dizer? Com certeza. No final ainda vou falar referência bibliográfica também. Ah, legal. Bem, então nós vamos falar agora sobre as 5 ferramentas de PNL que vão transformar a sua vida. Vamos falar agora as 5 ferramentas de PNL que vão transformar a sua realidade. Quem sabe o seu casamento, a sua vida financeira, a sua vida profissional. As ferramentas de PNL que podem te ajudar a transformar a sua realidade daqui para frente. Estamos quase terminando agosto, não terminamos ainda. Estamos longe do final do ano, então dá tempo de fazer com que esse ano termine melhor e o próximo comece melhor ainda. Flávio, fala para mim. Qual é a primeira ferramenta de PNL que eu preciso aprender para que a minha vida tenha um impulso?
Isso. E antes de falar as 5 ferramentas, é importante dizer que precisam ser aplicadas as 5. Não basta conhecer. Isso, não basta conhecer. Vai no médico, o médico passa a receita e não toma o remédio. Não. Ou, por exemplo, ela toma parte daquele remédio, essa ferramenta eu gostei, vou praticar. Mas se não colocar as 5 ferramentas em prática, é como se fosse uma receita, né? Se você esquecer o ingrediente, não vai dar aquele sabor, não vai ficar do jeito que você viu na teoria. Tem que ser na prática e na prática das 5 ferramentas. Legal. Então pega aí sua xícara aí. Isso. Vamos? Vamos embora. A primeira ferramenta. Ferramenta de limpeza. Ferramenta de Limpeza. E aí? Assim como uma casa, assim como nós temos a higiene, né? A higiene pessoal, a PNL também trabalha em relação à limpeza. E essa limpeza vai ser limpeza, vou falar mais intrinsecamente, limpeza dos nossos sentimentos. As pessoas, muitas vezes, a maioria das vezes, elas não rompem, não conseguem avançar, porque está guardado nela, no porão dela, do coração dela, está guardado mágoa, está guardado tristeza, falta de perdão. Então, se ela não limpa o subconsciente de alguma coisa que ficou, uma história mal resolvida, se ela não colocou aquilo, limpou aquilo de fato, ela vai ter muita dificuldade de avançar, de prosperar. Tá bom, mas aí se eu estou lá assistindo esse podcast, eu já estaria fazendo uma pergunta para você. E como é que eu limpo? Então, como é que eu limpo? Vou citar o Dr. Masaru Emoto. Masaru Emoto. Japonês. Ele confirmou isso em relação ao experimento com a água, na água, que ele fez. Ele fez 2 movimentos dessa experiência, o doutor. Em uma parte do lago, ele falou palavras positivas, orações, algo de amor, algo realmente bonito, belo, tá? Congelou essa água, pegou garrafas, congelou essa água e foi colocar no laboratório, colocar ela em evidência e viu cristais, coisas lindas dentro dessa água. E numa outra parte do lago, ele foi falando palavras ruins. Palavrões, palavras de maldade, xingamentos. Ele foi na outra parte do lago, foi fazendo isso. E ele pegou a mesma coisa, as garrafas de água, só que congelou a água e não apareceu os cristais, igual a parte que ele falou palavras boas. O que aconteceu? Tinham furacões, imagens bem ruins. E já é comprovado pela ciência, pela medicina, que nós somos formados por 70% de água. Verdade. Então, como as pessoas às vezes... eu vou falar um palavrão, eu vou fazer aquilo, eu preciso xingar essa pessoa que eu vou ficar... vai ser uma válvula de escape. Mas ela esquece de que ela está sujando a água dela. Nós somos 70% de água. Até a palavra, se a gente for fazer na origem da palavra, a PNL também vai usar. Palavra mágoa, por exemplo. Mágoa. Vamos quebrar ela? Água. Então, se ela não tiver essa ferramenta de limpeza, se ela não limpar o subconsciente, liberar perdão, tirar a mágoa, fazer as pazes, ou se a pessoa, enfim, libera o perdão, mesmo que for à distância, não é para a pessoa sofreu uma violência, ela não vai ser amigo daquela pessoa, mas ela vai perdoar aquela pessoa. Você acha que o cara começar o dia assistindo essas reportagens que a gente assiste na televisão, fala de morte, de assalto, de violência, isso já seria uma boa prática, o cara eliminar isso da vida? Não quero começar assistindo isso. É isso. É uma maneira de você não deixar a sujeira entrar, porque isso. Porque eu acho que, nesse caso, a gente fica sujo todo dia porque fica ouvindo essas coisas, né? Isso. Então, essa ferramenta é poderosa no sentido de que porque você não vai projetar, não vai colocar as outras ferramentas na prática se você não limpar inicialmente. Se você não ficar limpo. Limpo da mágoa, limpo do que faz mal a você. Então, é algo, claro que é um processo, e a pessoa precisa entender que precisa dessa limpeza para colocar em prática a ferramenta. Flávio, eu aprendi uma coisa, que na medida que eu estou em contato com pessoas vitoriosas, aquele resquício das pessoas derrotadas que passaram pela minha vida, eles vão diminuindo, vão perdendo força. Porque agora eu vou me alimentando de coisas boas, né? Então, acho que a limpeza seria você trazer coisas boas e diminuindo as coisas ruins que já são práticas na vida das pessoas. Isso mesmo. Legal.
Então, Flávio, já falamos da primeira ferramenta, que é a ferramenta da limpeza. Então, agora estamos partindo para a nossa segunda ferramenta. Toca aqui, vamos lá. Bora. Segunda ferramenta de PNL. Qual seria? Isso. Ressignificar. Ressignificar. Você limpou e claro que muitas vezes a pessoa vai ter uma limpeza ou vai ter uma crença, mas ainda, né, falta agora ressignificar. E é uma coisa que eu falo nos treinamentos, eu falo nas minhas palestras, que as pessoas ficam com aquela crença instaurada, ela aprendeu, de repente, desde a infância, algumas coisas em relação, né, à vida cotidiana. Eu posso dar exemplos até da Bíblia, que as pessoas entenderam errado certos versículos. Não vou dar um outro tipo de exemplo, no sentido de, bem simples para a pessoa entender. Já ouviu a palavra, ou alguma vez você já falou agora? Eu vou te fazer a pergunta. Eu sou pobre? Alguma vez você já falou isso? Já falei. Então. Infelizmente. Você e milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas, não só no Brasil, ao redor do mundo, falam. Vamos pensar no Brasil. Então, já ficou uma cultura, a pessoa é pobre, a pessoa às vezes está até bem empregada, mas ela tem, não, mas eu sou pobre. Ela tem aquilo como identidade. Você lembra que a viúva falou para Eliseu? Eliseu perguntou para ela, o que você tem em casa? O que ela disse de cara? Eu não tenho nada. Isso. Mas ela não tinha assim, mas ela tinha alguma coisa. Isso. Então as pessoas já têm aquela mania de chegar e, tô no prejuízo, né? Vai. Isso mesmo. Então, se ela já tem essa identidade, o que eu vou... Aí pensou, ele já deve estar pensando, né? Que PNL as pessoas às vezes confundem que PNL é o poder do pensamento positivo. Nada contra, é algo importante para a nossa vida, mas não é isso que eu vou propor. Né? Flávio, então você vai falar assim, eu sou rico. Não vai ser isso. A gente não vai... A pessoa está com um problema financeiro? Vamos partir do pressuposto que ela está. Mas ela jamais deve declarar isso, que eu sou pobre. Mas ressignificar. Aí vem a segunda ferramenta da PNL, que é ressignificar. Não é falar, eu sou rico. Não é esconder a realidade. Não é, eu sou rico, ficar meditando. Seria o quê? Vamos lá. Ela vai falar da realidade ressignificando. Eu vou dar uma frase para vocês rápida. Tá? O eu sou pobre vai virar. Olha a diferença de eu sou para estou. Eu sou a identidade. Estou é um momento circunstancial. Estou com uma restrição financeira temporária. Pronto. Você falou uma coisa verdadeira, porque quando você fala eu sou, você está acabando com muita coisa. Você é muito mais do que você está falando. Eu sou é diferente, né? Então, realmente, gostei disso aí. O cara fala assim, eu sou presidente. Não, você não é presidente. Você é a imagem e semelhança de Deus. Isso. Agora, você está presidente. Isso, é uma questão anos, por momento, né? Isso, Entendi. É um momento. Então, a pessoa está com uma restrição financeira temporária, mas não que muita gente acontece que aí começa a debochar, mas a minha temporária já está por muito tempo. E vai continuar se pensar... Isso, a pessoa debochar quer dizer, ela não vai praticar. É isso aí. Ela tem que entender que é temporária e ela vai trabalhar, o cérebro dela vai trabalhar para mudar essa situação. Para mudar essa situação. Então, vamos lá. A primeira ferramenta é limpeza. Parar de falar palavrão, parar de falar palavras negativas, parar de assistir programas violentos, programas imorais, programas que falam sobre derrota. Os caras já começam o dia assistindo sobre perda. Então, isso é um bom comportamento. Já começar a eliminar isso. Parar de apontar o dedo. Parar de apontar o dedo. Sabia? Você já fez Já conhece esse exemplo do apontar o dedo? Né? Se aponta o dedo, são 3... Você aponta o dedo pra pessoa, então 3 aqui, apontados de volta pra gente. Então, isso a pessoa às vezes cometem julgamentos. E você falou um negócio aí, ainda na primeira ferramenta, sobre a questão da mangueira, cara, da água. O que você fala, essa nojeira passa primeiro por você, tá sujando. 70%. Então, realmente, você precisa já começar a expressar palavras. Já acorda o dia, a Bíblia até fala, né? Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos nele, regozijemos-nos do Senhor. Presente. Poxa, isso é muito bacana. Então, a limpeza, e a segunda é ressignificar. Isso. Entender que você não tem... você está passando por um problema temporário e vai ressignificar aquele momento. Você já ouviu aquela frase? Eu costumo falar muito isso.
que o pessoal falando assim, olha, você precisa fazer boas escolhas, né? Como se isso fosse o suficiente, sabe, Flávio? Eu descobri que não é. Fazer boas escolhas é legal, é bom, mas são duas coisas que precisam caminhar juntos para nós alcançarmos grandes objetivos. Fazer boas escolhas e renunciar a algumas escolhas Isso. erradas que nós fizemos, Perfeito, né? perfeito. Então, eu acredito que se ressignificar fala sobre isso. E aí, Flávio, vamos para a nossa terceira Isso, eu podia dar outros exemplos. ferramenta. Ah, fala aí, antes da terceira ferramenta. Mas vamos eu lá. posso dar mais alguns exemplos de ressignificação? Pode, vamos lá. Então, a pessoa que... Agora veio... Deu. Mas é isso aí, é isso aí. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Isso aconteceu comigo no começo de um episódio que eu passei aqui. Voltou. De um episódio aqui. Não, aconteceu. Mas isso aí é bom acontecer, sabe por quê? Para mostrar que nós somos seres humanos. Isso. Nós não somos máquinas. E nós temos uma caminhada pela vida. E o fato de, às vezes, você passar por algum problema não significa que você vai ser um derrotado. Isso. Você pode fazer com que os problemas se tornem degraus para a sua vitória. Isso. Fala aí. Perfeito. Ó, um segundo exemplo. Eu falei de um exemplo rápido, vou falar um exemplo mais profundo também, que a gente aprendeu lá desde criança. Até faço uma pergunta a você. A palavra escassez. Podemos dar exemplo de vários tipos de escassez. Escassez de água. Você já ouviu falar? Ah, de repente a sua mãe ou a sua professora lá no colégio falou, ó, Douglas, um dia vai acabar a água, hein? Então, toma, ó, como é que é? Fique preocupado porque a água do mundo vai acabar, hein? Essa água vai acabar. Então, ó, toma banho rápido. É todo o sentido de escassez. Criou isso no sentido de que é uma forma de você entender. E está totalmente errado. Não vou falar certo e errado. Se a gente analisar a escassez de água doce, sim, existe uma escassez de água doce, sim. E existem muitos mananciais nascentes que são poluídos, aí, né, tem um custo para se limpar. Realmente existe escassez. Agora, se você aplica PNL e ressignifica e olha para o mar você vai encontrar escassez? Claro que a gente não vai chegar no mar e beber a água, mas se você estudar um pouquinho os processos, né, você que está nos assistindo, os processos de salinização da água estão acelerados num custo cada vez mais baixo, onde é possível, sim, muitos países aplicam, como Israel, Emirados Árabes, Dubai, aplicam o quê? Tirando o sal da água e pronto, tornando a água potável. E aí, tem escassez? A escassez está na mente. Isso. A escassez está na mente. Perfeito. E, às vezes, os pais são responsáveis por isso, né? Eles precisam parar de falar determinadas coisas, porque isso vai implantando no chip daquela criança e vai fazendo com que ele seja programado para viver escassez também, né? Isso. A gente vive, a maioria das pessoas vivem em relação com medo dos juros ou endividado ou em vários parcelamentos e elas não têm uma educação, e a PNL fala sobre isso também, de aprender a estudar administração financeira, onde ela não aprende a fazer com que os juros fiquem a favor dela, a se tornar um investidor. Começando com pouco. E ela vai ver aqueles juros que eram das dívidas, que eram realmente daqueles parcelamentos, serem juros de renda passiva, juros compostos que ela está ganhando e uma bola de neve ganhando, mas ela não é ensinada a isso, ela é ensinada não parcela, realiza o seu sonho, ela não aprende a economizar, a poupar por um período e comprar uma coisa à vista, não, ela prefere parcelar em 12, em 20 vezes uma situação e ficar numa bola de neve saindo de uma dívida e indo para outra. Eu acho também que é uma boa, não sei se você ainda existe essa ferramenta, mas eu acabo tendo que lembrar de algumas coisas sobre hábitos de pessoas que venceram na vida, né? Então, ouvir essas pessoas, né? Como é que é a experiência deles, quais são os conselhos que eles têm, porque eles vão falar sobre isso, com certeza. Bem, já falamos de duas ferramentas, né? Isso. Falamos sobre duas ferramentas de PNL. Agora vamos para a nossa terceira ferramenta de PNL. Isso. Então, você limpou, você ressignificou, é hora de o novo para a sua vida. E o novo para a sua vida você precisa desejar. A terceira ferramenta é a ferramenta do desejo. Você precisa desejar
e contemplar aquilo na mente, dar substância àquilo, ao que você projeta. Porque você está bem, você está limpo, você ressignificou a sua vida, agora é hora de buscar o algo novo. E antes de buscar algo novo, nós precisamos aprender a planejar o algo novo. Eu quero assim, eu quero com esses detalhes, eu quero um casamento assim, meu trabalho assim. Você precisa desejar. E é a terceira ferramenta. Muitas pessoas pecam, o que vier para mim tá bom, de qualquer jeito tá bom. Não, você tem que ser grato pelo que você tem, sim. É importante ser grato pelo que você tem. Mas sempre buscar, desejar crescer. E você acha que as pessoas confundem muito simplicidade com humildade, né? Isso. Tanto aquela pessoa fala, Deus, eu fico sempre pedindo a Deus que Deus me dê uma casinha. Irmão, o esforço que você faz para pedir a Deus uma casinha é o mesmo que você faz para pedir a Deus uma casa maior, abençoada, né? Eu acho que o esforço é o mesmo. Então, eu acho que você precisa gastar energia para chegar para Deus e falar, o Senhor Deus do ouro e da prata, e colocar diante de Deus essas coisas. Né? E desejar, por que não desejar? Com certeza. Desejar é uma crença errada que muita gente tem, que às vezes ela fala, não tenho idade para isso. Independente do sexo. A pessoa fala, não tenho idade para isso. A minha idade já passou. Porque no Brasil funciona assim, né? No Brasil, durante muito tempo, quem tinha 40 anos, 45, já estava fora do mercado de trabalho. Pode. País de terceiro mundo. Porque lá nos Estados Unidos, você vai lá no Walmart, você vai ver aquelas mulheres trabalhando com 69 anos, 70 anos, estão lá trabalhando. Produtivas. Os homens produzindo, né? Então é questão de mentalidade mesmo. E tudo vai de encontro, se a gente estudar um pouco mais profundo em relação a isso, de onde veio isso de achar que a pessoa está fora do mercado de trabalho ou não pode ter desejos de crescimento quando atinge 40, 50 anos. Por que ela pensa assim? Porque ela tem uma crença errada. Ela faz uma comparação dela aqui, eu já não tô... Ela olha para o espelho, eu não tenho mais aquele rostinho angelical e tudo. É um conceito errado que a pessoa tem, porque realmente, fisicamente, nós envelhecemos, sim. É verdade, biologicamente nós envelhecemos, mas ela entende erradamente que o cérebro caminha do mesmo modo que o físico. Não caminha. Tem que falar isso para vocês que estão assistindo. Por favor, repliquem isso. Dá até um corte isso. Ó. Só. O cérebro trabalha diferente em relação ao corpo humano. Por quê? Se você continua estudando, continua produzindo, continua desenvolvendo, o seu cérebro vai criar novas sinapses cerebrais e você vai ficar mais experiente. Mesmo que, fisicamente, claro que você não vai, com 60 anos, vai correr uma maratona tendo o mesmo desempenho da pessoa de 20. Não, mas o cérebro pode estar muito mais. Se a pessoa não deixar de treinar, não deixar de trabalhar, de estudar, nunca parar de adquirir conhecimento, ela vai ter o cérebro mais experiente. Por isso que eu não gosto de uma pessoa velho. Não, a pessoa é mais experiente que a outra. Ela tem mais experiente. Eu trabalhei com o pastor americano, o pastor Cletus Gilbert, e ele falava assim, Douglas, o meu cérebro diz go, go, go. O meu corpo diz stop, stop, stop. Ou seja, a minha mente fala vai, indo. Mas o meu corpo para. Mas eu acho que isso não funciona muito bem assim, porque quando o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, você vai ver, ele diz assim, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis. Então, eu acredito que, na verdade, essa é uma das introduções do meu mais novo livro, um livro que eu estou relançando agora, cujo tema é Prospere, e está saindo agora, e eu falo que a primeira coisa que nós temos que passar é por uma transformação de mentalidade. E a Bíblia fala sobre isso. Então, Flávio, já falamos sobre 3 poderosas ferramentas de PNL. Você está me acompanhando aí. A primeira ferramenta é limpeza. A segunda ferramenta é ressignificar. E a terceira ferramenta? É o desejo? É o desejo. Então, está na hora de você pegar um papel e começar a escrever algumas coisas que você deseja na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida, em qualquer área da sua vida. Perfeito. E aí, Flávio, então estamos prontos para a 4ª ferramenta de PNL? Estamos prontos. E aí, meu irmão? É muito bom te conhecer, muito bom ter você aqui. Saber que existem pessoas da Terra que estão trabalhando com uma visão de produzir conteúdo bom para uma turma que
que está desejosa de aprender coisas boas. Vamos então para a nossa quarta ferramenta. Isso. Se você limpou, ressignificou, desejou, é agora usar o determinar. Determinar. Esse verbo mesmo? é muito importante, porque é como a gente fala, não adianta você desejar se você não determinar, se você não se preparar, se motivar para algo. Então, há algo que tem que ser determinado, você tem que colocar energia naquilo. Você tem que colocar, e muitas vezes as pessoas, elas se matriculam na academia, elas compram um curso, mas aí a primeira dificuldade, ou tá esse tempo ruim, esse tempo, ela vai e começa a faltar. Mas amanhã eu vou, aí amanhã o trabalho precisa ficar mais um pouco, não vai de novo, não vai, aí começa a postergar. Então, o que ela desejou, ela acaba o quê? Procrastinando e não colocando em prática na determinação, nossa quarta ferramenta, tá? Que após o desejo, você precisa determinar e precisa ter aquilo, uma energia naquilo e se propor a fazer o que você desejou. Colocar a mão na massa. Então, Flávio, aqui no nosso canal, nós temos um episódio que eu falei sobre algo que você mencionou na outra ferramenta, sobre a questão de planejamento. Isso. Eu ensinei para o povo aqui o PDCA e a ferramenta 5W2H. Isso, tá? administração. Então, Fantástico. o ciclo PDCA ele é importante, porque também não adianta eu desejar, não adianta eu determinar, se eu não aprendi que eu preciso planejar as coisas, porque, vamos lá, eu desejo ter um corpo saradinho. Mas a pergunta é, o que você está fazendo para ter um corpo sarado? Eu desejo ter um salário de 10 mil reais ou de 50 mil reais. O que eu estou fazendo para ter esse tipo de salário? Então, isso aí eu acredito que é fundamental. Quando você fala determinar, eu fico, assim, às vezes, preocupado com algumas pessoas que estão aprendendo isso, seja em igreja, ou seja em algumas reuniões. Eu determino, só que parece que esse determinar precisa estar acompanhado de algumas coisas, não? Sim. Acompanhado em relação a você estruturar, colocar energia, algo que vai realmente ser importante na sua vida. Então, você vai ter que fazer escolhas. Por isso que é importante todo aquele processo de limpar, né, de ressignificar. Aí você vai estar, por exemplo, porque o mundo vai lhe oferecer muitos caminhos, né? Agora você, desejando, após limpar, após ressignificar e começar a desejar, você vai saber, então eu vou ter que colocar energia nisso aqui. E nisso aqui eu vou esquecer. Nisso aqui eu não vou colocar a minha energia. É onde você vai colocar o seu esforço. Olha, eu escutei o Thiago Brunet falando uma coisa que eu nunca mais esqueci. Guardei. Eu devo fazer um podcast muito em breve com o pai do Thiago Brunet, meu amigo, comandante Brunet. E já estamos marcados para setembro. O que acontece? O Thiago Brunet ele falou uma coisa importante demais. Se você quer acelerar os seus resultados, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa decidir o que você quer. Vai determinar tudo isso. A segunda é você ter um cara chato do teu lado, não deixando você parar até você conseguir o que você quer. Então, acho que muitas pessoas não estão prontas para isso. Porque isso aí chama-se mentoria. Isso. Cara, você adotar um mentor, o cara mentor é aquele cara que está com o chicotinho na mão, que não vai deixar você parar e vai alcançar. Olha, eu tenho um curso preparatório, muitas pessoas já ingressaram por concurso na vida militar porque me tinham como mentor. E eu falava para eles, não estou em busca da amizade de vocês, e sim do sucesso de vocês. A linguagem do mentor é essa aí. Bem, já falamos da primeira ferramenta, qual é? A primeira ferramenta foi limpeza. Segunda? A segunda ferramenta é ressignificar. A terceira? A terceira é o desejo. O desejo. Isso. Falamos da quarta? Determinar. Determinar. Significa pessoa determinada, né? E colocar a energia no lugar certo. Eu escutei, vou falar aqui uma coisa, vou falar até aqui para minha câmera. Olha, é fundamental você entender. Durante muito tempo as pessoas falaram para você que a motivação te leva ao sucesso. E você me ouviu falar que não.
A motivação, eu conheço muitas pessoas que são motivadas, porém foram derrotadas. Porque existe uma coisa, além da motivação, que você precisa ter junto. Além de estar motivado, você precisa ser disciplinado. Porque aquilo que você faz todos os dias vai produzir um resultado muito melhor do que aquilo que você faz de vez em quando. Bem, mas falamos aí das 4 ferramentas. Isso. E a 5ª ferramenta, aí, Flávio, vamos falar agora da 5ª ferramenta? Isso, e depois vou dar uma referência bibliográfica importantíssima. Isso. Que a maioria dos coaches, dos treinadores, das pessoas que vão lá, guru da internet, as pessoas que vão vender curso para você, elas usam e escondem, não falam. Esconde como se eles fossem donos dessa informação. Mal sabem eles que nós já sabemos, né, Flávio? Pois é. E a gente vai abrir o jogo aqui, né? Vamos lá. Vamos abrir o cofre. Flávio, vamos lá, Flávio. A 5ª ferramenta de PNL. Isso. Então, vamos lá. Limpou, ressignificou, desejou, determinou. E a 5ª ferramenta, você acabou falando uns segundos atrás, que é a palavra disciplina. Ah, é? Essa é a palavra disciplina que a neurolinguística vai entender como a ferramenta que vai fechar a chave da sua conquista das 5. Tem que colocar as 5 em prática. Caminhar junto, né? Tem que caminhar junto. Tá. Então, a disciplina ela vai fazer com que você coloque energia e permaneça nessa energia até construir um hábito. Uhum. E aí, muitos vão botar um temporizador de 21 dias. Isso aí eu respeito, eu entendo as pessoas que botam isso, tem que colocar um tempo realmente, mas a ideia é você continuar fazendo, alcançando, buscar um novo desejo, uma nova meta e não parar jamais. Uhum. Não parar jamais de treinar, de você se desenvolver. E sem disciplina você não vai colocar aquilo num hábito. Vai se tornar mais um curso que você faz, mais um podcast que você assiste, que você gostou, praticou por uma semana, por um tempo, e aquilo caiu em esquecimento. Não. Tem que ser algo que você vai disciplinar na sua vida. Então, eu entendo o seguinte, que as pessoas precisam pegar uma caneta, um papel e anotar, por hoje, as 5 ferramentas poderosas que já vão produzir um resultado tremendo na sua vida, uma transformação. Primeira ferramenta que você vai anotar. Anote aí, a primeira ferramenta. Limpeza. E nessa ferramenta, né, Flávio? É começar a já tomar decisões. Não quero mais assistir mais aquela reportagem. Isso. Não quero ficar ouvindo aquela música para baixo que só me faz chorar. Não vou fazer fofoca. Quero ficar perto de gente fofoqueira, gente que só sabe falar mal da vida das pessoas. E, vai aqui uma coisa muito boa. As pessoas mais prósperas, as pessoas mais sábias, as pessoas mais... gente que está crescendo, escalonando, dizem que pessoas de alto nível, elas não discutem pessoas, elas discutem ideias. Isso aí. Então, se você quer ser comparado com pessoas de alto padrão, não discuta pessoas. Para de ficar falando o nome das pessoas. Discuta ideias. O que você acha disso? Pô, perfeito, perfeito. Segunda ferramenta. Então, a segunda ferramenta é ressignificar. Ressignificar. Vamos dar um exemplo de alguma coisa que a gente pode ressignificar? Sabe uma coisa que muita gente acha erroneamente, né? Já ouviu falar do termo jeitinho brasileiro e não sabe a origem disso? O jeitinho brasileiro não é nosso. Tá? Ele foi imposto pra gente, né? Foi colocado pra gente. Não veio da gente, do brasileiro. Veio da onde? Dos portugueses. É mesmo? Isso. E a gente tem a coisa do jeitinho brasileiro, que tem tentar o seu lado positivo, de ser criativo, de dar um jeito, mas, enfim, na raiz mesmo do jeitinho, o jeitinho tá dando um jeito no sentido de trapacear. Porque isso foi a origem lá nas caravelas. Lembra das caravelas? Uhum. Já aprendeu essa história, lembra? As história caravelas faziam lá as viagens e chegou no Brasil, mas depois foi lá pro destino dela. O desejo foi alcançado. Eles chegaram às Índias. Uhum. Chegaram, levaram um monte de produtos, levaram para Portugal. Mas você acha que existia naquela época embalagem, existia aquele plástico bolha? Não existia. As caravelas voltavam para Portugal, voltavam para os portos, né? Portugal foi primeiro, depois veio Espanha, outras caravelas. E aí chegavam lá,
E vou dar o exemplo dos vasos. Os vasos de barro chegavam com avarias, chegavam rachados, e eles faziam aquilo. Quando não estavam enfeitados, eles davam um jeitinho, que não era brasileiro, né? Eles enfeitavam bastante esse vaso, bastante esse produto. E aí as pessoas... Só que esse vaso estava quebrado, né? Como o vaso estava bastante enfeitado, as pessoas não viam isso. E acabou que, o passar do tempo, que acontecia? Vinha o sol, tudo, rachava-se a pessoa. Poxa, comprei esse negócio, já quebrou, já rachou. A passar do tempo, eles começaram a ficar, opa, esse jeitinho aí que eles estão dando, eu vou querer agora comprar só o vaso de barro, sem nenhum enfeite, sem nada dentro dele. Eu quero ver o vaso. Não, ó, esse vaso aí todo pintado, eu não quero não, eu quero só o vaso de barro. Eles começaram a vender só vaso de barro porque era a única forma de não ser enganado, porque, não, eu quero fazer o meu enfeite, eu quero fazer a minha própria, colocar meu próprio detalhe nele, né? Deixar o meu embrulho, tá? Naquele vaso de barro. E aí, daí vem uma palavra lá do latim. Eu quero vaso sem cera. Sem cera, partindo para a língua portuguesa. Sabe qual a palavra que se transformou? Sem cera. Sincero. Virou a palavra sincero. Então, daí do jeitinho brasileiro a você buscar ser sincero, né? A gente traz esse pensamento, essa reflexão, né? De como é importante. A gente vai colocar em prática. Porque você já está entrando na questão do caráter também, né? Você sabe que o Roberto Justus, ele, no episódio Aprendiz, ele mandou muita gente embora porque o cara mentiu, o cara tentou fazer uma falcatrua. E eu sempre costumo dizer, sabe, Flávio, que ser correto não tem nada a ver com ser evangélico, ser católico, ser cristão. É coisa de ser humano. Se você perguntar para as pessoas se isso é certo ou errado, ele vai saber dizer o que é certo e o que é errado, né? Então, eu acho que essa questão, quando você fala sinceridade, eu associo a caráter também. Bem, falamos então dessas ferramentas e depois falamos sobre o determinismo, determinar. E a última ferramenta foi ser... O disciplinado. O disciplinado, né? Isso. Eu acho muito importante isso aí. Flávio, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre a referência bibliográfica. Essas ferramentas. Agora você vai falar sobre a referência bibliográfica. Isso. Vamos lá. Onde é que a gente encontra tudo isso? Isso já existia ou foi criado pelos homens? Foi criado, então... As ferramentas já existiam ou foram criadas pelos homens? Então, a PNL em si foi criada nos Estados Unidos, tá? Na década de 70. Tá? Era um psicólogo e um programador de computador. Tá? Criaram a ferramenta para reprogramar o cérebro. Porém, a origem disso tudo, a origem da programação neurolinguística e outras ferramentas de sucesso que os empresários, que os coaches, os treinadores, as pessoas, os palestrantes vão utilizar... Alguns citam, mas a maioria não cita. Está lá no livro mais antigo, um dos livros, né, o livro mais popular do mundo, né, está na Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus. É mesmo? Isso. Capítulo 11, verso 1. Vamos ler? Hebreus 11, verso 1. Que tudo que a gente falou aqui, se você entender esse versículo, vai achar a origem disso tudo. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos, como se já existisse. Você dá substância no que você espera. Hebreus 11:1. Muitos vão fazer uma maquiagem, mas tudo está baseado em Hebreus 11:1, do que eles utilizam, das ferramentas, dos treinamentos. Tá lá. Se você for lá na origem, vai estar em Hebreus 11:1. É a palavra de Deus, cara. A palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é eficaz lá atrás para nós. E semana passada eu estava conversando com uma pessoa e disse para ela o seguinte, que nós que crescemos na igreja, nós aprendemos uma frase que diz assim, que a Bíblia é a nossa regra de fé, conduta de regra de fé e prática. Isso. Para muitas pessoas, a Bíblia é apenas um livro de fé. E não muda nada na vida da pessoa. Não vai mudar nada na sua vida se a Bíblia for apenas um livro de fé. Ela precisa ser de fé e prática. Aliás, não adianta, né? Eu quero emagrecer, mas só quero. Eu preciso partir
para a ação, preciso me exercitar. Aí eu preciso comer menos ou comer comida mais assertiva, procurar um profissional para me orientar na alimentação, seguir passo a passo. Muito importante. Ou seja, caso contrário, eu não vou ter o resultado que eu espero. Por quê? Porque não adianta apenas eu olhar, admirar, bater palma e não praticar. Isso. Então, hoje nós falamos sobre as ferramentas poderosas de PNL que vão trazer transformação para as mais diferentes áreas da sua vida. Olha, Flávio, foi muito bom ter você aqui comigo e eu gostaria que você falasse um pouco aí da sua rede social, aonde você está, se você está dando algum curso, se você está escrevendo alguma coisa, o que você é um terapeuta TRG, eu sei disso. E o que facilita bastante, quando você trata de uma pessoa, você reprograma a pessoa, né? Isso. É o reprocesso, né? Reprocessamento. E já que você é E são PNL, 5 você faz o reprocesso e reprograma, né? Ao mesmo São tempo. 5 protocolos, né? É. Coincidência. 5 protocolos. Fala os 5 protocolos da... Protocolo cronológico. Cronológico, que é né? o primeiro de tudo. Tem que ser nessa ordem também. Parecido com o Isso. que foi falado aqui em relação à PNL, né? Tem uma regra que você tem que seguir. Cronológico. Depois do cronológico é o somático. Depois do somático é o temático. Depois do temático é o futuro. Você se projetar para o futuro. E depois a potencialização. Então, esses 5 protocolos fazem uma diferença significativa na sua vida, na vida de milhares de pessoas ao seu redor. Meu Instagram é o @terapeuta-docente. Terapeuta docente, você vai me encontrar no Instagram, tá? O LinkedIn, você vai colocar o meu nome, Flávio de Sá, vai aparecer a minha foto, sem o óculos, né? Tá lá, você me encontra também, sou muito ativo no LinkedIn, tá? LinkedIn, muita gente não conhece, é a maior rede profissional do mundo. É mesmo? É a maior rede profissional do mundo. Lá você faz networking, lá não é amigos, são conexões. Amigo pode ser uma consequência de um bom networking, claro, uma consequência. Mas lá não, o objetivo lá é você trocar experiências profissionais. Legal. Então, uma rede social bacana. E é gratuito para você. Você até pode ter uma conta premium, mas, por exemplo, eu tenho mais de 17 mil conexões e não tenho conta premium, enfim. Não vou fazer propaganda no LinkedIn, mas ele pode ter ferramentas gratuitas para você. E cursos, e conteúdo, lives também, que pessoas... Você pode seguir as empresas que você gosta, os profissionais que você gosta, estão no LinkedIn e você tem vários conteúdos, tá, que você pode absorver. Legal. Flávio, olha, muito obrigado aí porque você trouxe para nós uma contribuição muito grande. Aqueles que estão conosco aqui no nosso canal, eu insisto para você gostou, se inscreva no nosso canal, compartilha, recomenda o nosso canal para outras pessoas, aperta aí o sininho, faz o seu like. Deixa o aí, like. faz alguma coisa, insiste no like, exatamente porque isso vai nos ajudar bastante a fazer com que o YouTube reconheça que o nosso trabalho tem um valor muito grande, a gente está contribuindo muito para uma sociedade mais sadia. Eu sempre termino dizendo para você, continua comigo e olha, tem uma palavra de Deus sempre para o nosso coração. Jesus, ele em uma certa ocasião, ele foi até uma mulher que estava sendo rejeitada pela população porque diziam eles que ela tinha um adulterado. E a primeira coisa que Jesus fez não foi olhar para ela e falar do pecado dela. Foi simplesmente ficar em silêncio. E aquele silêncio de Jesus falou muito mais do que as palavras daquelas pessoas. Talvez você esteja vivendo um silêncio de Deus na sua vida agora. Mas não se esqueça que até no silêncio Deus fala. E pode ser que Deus esteja falando com você agora. Porque Ele nunca deixa de se comunicar conosco. Espero muito que você seja muito abençoado no dia de hoje e que a sua família seja próspera, cheia de saúde e que conheça cada vez mais o Deus que pode dar para ela, para você e para todos. A única coisa que só Ele pode fazer, que é a paz, é a nossa salvação para sempre. E lembre-se, o líder não dá desculpa, ele mostra resultados. Até a próxima.